Sabe aquela ideia de que criatividade é coisa de artista, de gênio, de gente que vive em outro mundo? Pois é. E se eu disser que, na verdade, ela pode ser uma ferramenta super prática para resolver problemas do dia a dia, tipo organizar a semana ou até planejar o próximo passo na carreira? Hoje a gente vai desvendar exatamente isso. Então, fica a pergunta no ar. Criatividade é um dom, uma coisa que vem de berço? Ou será que é uma habilidade, algo que dá pra gente treinar e desenvolver? A resposta, olha, pode ser bem surpreendente. A ideia aqui então é a seguinte: vamos montar uma caixa de ferramentas para criatividade. É isso mesmo. No final desta análise, a gente vai ter 4 instrumentos bem práticos para aplicar em qualquer desafio que aparecer pela frente. Nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos entender o que é essa tal de criatividade no dia a dia. Depois, vamos conhecer uma por uma das nossas 4 ferramentas: conectar, desconstruir, inverter o foco e projetar o futuro. E no final, a gente fecha com a nossa caixa de ferramentas completinha. Bom, para começar, vamos falar da criatividade no dia a dia. É fundamental tirar da cabeça aquela imagem do artista pintando uma obra-prima, sabe? A gente está falando de usar técnicas criativas para resolver coisas bem pé no chão, como gerenciar melhor o tempo ou planejar os próximos passos profissionais. Bora para nossa primeira ferramenta, então. O nome dela é Criatividade Integrativa. Pode parecer um nome meio complicado, mas calma. A ideia por trás é muito, muito simples. Conectar coisas que já existem de um jeito novo e, quem sabe, surpreendente. O pulo do gato aqui é o seguinte: não se trata de inventar a roda do zero, de jeito nenhum. A verdadeira genialidade, muitas vezes, está em combinar de forma inteligente aquilo que a gente já tem em mãos para criar algo útil e inesperado. Quer ver um exemplo prático? Pensa só. Em vez de ter uma lista de tarefas solta de um lado e uma agenda do outro, por que não conectar as duas? Isso cria um painel de controle único, onde fica muito mais fácil e claro priorizar o que precisa ser feito. Pronto? Isso é criatividade integrativa na vida real. Agora, vamos para a segunda ferramenta, que tem uma lógica bem diferente, quase o contrário da primeira. Às vezes, o ato mais criativo não é juntar as coisas, mas sim separar, quebrar em pedacinhos para entender melhor. Essa é a criatividade divisória. A chave dessa ferramenta é pegar um processo que parece um problemão e fatiar ele em partes menores. E qual o objetivo? Achar os gargalos, sabe? Descobrir exatamente onde uma pequena melhoria pode causar um impacto gigante. É uma abordagem quase cirúrgica. Pense em reuniões de equipe. Em vez de tratar a reunião como um bloco único de 1 hora, a gente pode quebrar em 3 fases. O que acontece antes, com o alinhamento de pautas, o que acontece durante, focando na escuta, e o que acontece depois, com a organização das ações. Cada uma dessas etapas pode ser melhorada separadamente. E aqui tem um pulo do gato que vale ouro. Olhar para cada etapa de forma isolada é esse o segredo para a gente entender o que é de fato urgente. É um jeito muito simples de trazer clareza para processos que, à primeira vista, parecem super complexos. Chegamos na nossa terceira ferramenta. E essa aqui é sobre o poder de virar a perspectiva de cabeça para baixo. A inversão figura-fundo é uma técnica que nos ensina a prestar atenção naquilo que, normalmente, a gente nem nota. É um exercício mental, de verdade. Em vez de olhar para a figura, para o que está óbvio numa situação, o convite é para mudar o foco para o fundo, para o contexto. É como olhar o espaço em branco ao redor de um desenho, para entender melhor a forma dele. O exemplo perfeito para isso é receber um feedback construtivo. A reação mais comum é enxergar aquilo como um alerta negativo, uma crítica. Mas se a gente inverte a visão, a mesmíssima situação se transforma numa oportunidade claríssima de melhoria. A informação é a mesma, mas o ângulo que a gente usa para olhar muda completamente o jogo. E o pulo do gato aqui é tentar entender qual é a intenção por trás daquele feedback. Quando a gente faz isso, o que parecia uma crítica vira combustível, vira um guia para crescer e dar um salto na carreira. Chegamos na nossa quarta e última ferramenta. Essa aqui é para quem gosta de jogar xadrez, de pensar com estratégia e olhar lá na frente. O nome dela é Pensamento Distal. Pensamento distal é, basicamente, criar soluções que não só apagam o incêndio de hoje, mas que já constroem a estrutura para evitar o incêndio de amanhã. É a arte de pensar alguns passos à frente do problema atual. Trazendo para a vida real, planejamento da rotina. Em vez de só organizar as tarefas da semana, a proposta aqui é diferente. É parar e imaginar como seria a minha rotina ideal daqui a 1 ano. Ter essa visão de futuro muda completamente o jeito como a gente toma as decisões no presente. E aí vem a pergunta de R$ 1 milhão.
Para chegar naquela rotina ideal lá no futuro, o que eu preciso começar a desenvolver agora? Essa pergunta força um planejamento ativo e estratégico em vez de um que só reage aos problemas. E pronto, tá aí. Nossa caixa de ferramentas está montada. Vamos só dar uma recapitulada rápida em tudo que a gente tem agora à nossa disposição. Então, para não esquecer, criatividade integrativa para conectar ideias, a divisória para desconstruir processos, a inversão figura-fundo para virar a chave da perspectiva e o pensamento distal para projetar o futuro. 4 abordagens poderosíssimas para qualquer tipo de desafio. No fim das contas, a grande mensagem é essa. Criatividade não é um dom misterioso, uma coisa inalcançável. Na verdade, é um conjunto de ferramentas bem práticas que qualquer pessoa pode aprender a usar e aplicar nos desafios do cotidiano. E para fechar, fica aqui uma provocação. Qual desafio do seu dia a dia, que parecia um beco sem saída, ganha uma cara totalmente nova se for olhado através de uma dessas ferramentas?